Fala galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? E aí, tudo certo na quarentena? Gente, o prof espera que vocês estejam todos muito bem, tá? E força, 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 muita força aí para a gente continuar focando, estudando, trabalhando, tá? Para que todo esse esforço aí vale a pena, né? Para que todo esse tempo que a gente está passando por essa situação totalmente adversa vale a pena lá na frente. Beleza? Então, vamos lá para mais uma propostinha de redação, certo? Mais um tema aí que é um tema possível, né, de aparecer em uma redação. E espero que vocês compreendam, né, a proposta e que vocês façam o texto, tá, gente? Já vou cobrar os textos anteriores aí. Quem não mandou texto ainda, não acumule, não deixe para o final do trimestre, beleza? Vai fazendo e mandando para o prof. Pode ser digitado, pode ser a foto do caderno, como você quiser, desde que você faça, beleza? Para não acumular muito lá no final. Joia? Então vamos lá, gente. O tema do texto de hoje é consumo consciente de carne. Digão, você vai tentar fazer a gente virar vegano, vegetariano, essas coisas? Não, galera. É, não é o meu foco e não é o meu propósito e não é sobre isso o texto, tá bom? Então fiquem tranquilos. Digão, você vai ficar julgando a gente porque a gente come carne? Não, eu também como. Galera, o que a gente vai falar aqui é sobre o consumo, né, e a produção consciente de carne. Por quê? A produção excessiva, por conta do consumo excessivo, causa muitos danos ao meio ambiente, que pode trazer problemas para todos, certo? Então, é por isso que acaba se tornando um problema, né, social. O consumo de carne inconsciente das pessoas traz danos para todos, certo? Então, a gente precisa trabalhar esse tema. Ok? Belezinha? Então, vamos lá. Galera, a proposta, né, da dissertação, como o prof já falou para vocês várias vezes, ela é sempre igual, certo? Tem essa mesma carinha aí, a partir da leitura dos textos, você vai escrever o texto dissertativo e vem o tema, né? A diferença de um texto dissertativo argumentativo para o outro é justamente a temática, né? Nesse caso aqui está em negrito aí, o consumo de carne como questão social, né? Não só pensando em si, mas no todo, né? A importância de se discutir os hábitos alimentares na sociedade atual. Então, a gente vai falar sobre esse consumo de carne que pode trazer danos para a sociedade de modo geral. Beleza? Para todos. Ok? Então tá. Você vai, né, pensar numa proposta de intervenção, você vai selecionar e organizar, relacionar e selecionar, organizar e relacionar e colocar isso tudo de forma coerente, coesa, né, fazendo sentido, tudo bem ligadinho para defender o seu ponto de vista. Tá bom? Beleza? Então vamos lá. Galera, os textos de apoio que tem aqui, né, o prof pegou um trechinho de cada lugar, tá? São vários trechos e todos eles vão tentar abordar um pouquinho dessa questão de como o consumo de carne pode trazer danos para todos, né? Aquele consumo que é exagerado, tudo bem? Então, esse primeiro que eu vou explicar para vocês, tá? Para não ficar lendo o texto inteiro, assim, esse que é maiorzinho, eu vou trabalhar com vocês aqui rapidamente quais são os danos maiores, né? Então, por que comer carne tem trazido muitos danos para a... Gente, não é só comer carne, aquele bifinho de vez em quando, tá? É, tipo, comer carne em excesso, né? O Brasil é um dos países que mais consomem carne e é um dos maiores produtores também. Então, isso acaba trazendo, né, muita coisa de problema para o Brasil. Produz demais porque muita coisa é para exportar, né? Então as grandes empresas desmatam, escravizam, contaminam o solo e a água, certo? E isso sendo muitas vezes não para trazer recursos para o Brasil, mas para trazer recursos para alguns grandes produtores que enriquecem cada vez mais, certo? Essa produção ela é responsável por emissão de gases poluentes, né, e acelera o aquecimento global. Então, essa produção exagerada, e daqui a pouco eu explico melhor para vocês por que, né, que causa tanta emissão de gases assim. Então, isso faz com que nossas florestas sejam totalmente desmatadas, né, para algumas pessoas ganharem muito dinheiro, e isso acaba com o meio ambiente que vai trazer danos como aquecimento global para todo mundo, certo? É, E aí, né, o terceiro parágrafo aí fala que a questão não é que a produção agropecuária não deveria existir, é que ela deve ser feita de maneira menos impactante, né, um pouco mais consciente mesmo, beleza? E reduzir o consumo ajuda um pouquinho, né, nessa questão de, além de melhorar a sua alimentação, né, gente, precisa consumir proteína? Precisa comer 1 quilo de carne por dia? Não, entendeu?
O nosso corpo ele absorve um certo tanto de proteína, ele precisa de um certo tanto de proteína por dia, ele não precisa de tanto quanto a gente consome, né? Isso acaba trazendo danos para o corpo humano, certo? Obesidade, problemas ligados ao colesterol e várias outras coisas, principalmente se forem carnes gordas, né? Carne com gordura. Beleza? Enfim, então, alguns dos danos, além da saúde, tem a ver com isso, né? De desmatamento, né? E emissão de gases, isso traz dano para todo mundo, né? Traz problema para todos, ok? Beleza. Galera, e aí tem uma explicaçãozinha melhor, como o prof disse para vocês, né? Da questão do problema da emissão de gases, né? Então, olha lá, a produção de carne emite o mesmo volume de gases do efeito estufa do que todos os carros, caminhões, aviões e navios do planeta juntos. A produção de carne tem o mesmo dano para o efeito estufa, para o aquecimento global, do que todos os carros, caminhões, aviões e navios do planeta. Tem noção, gente, do que é isso? Para a gente poder comer carne e satisfazer nossas vontades. E aqui no Brasil é cultural, né? Esse negócio do churrasco, da carne. Se não tiver carne na comida, não é almoço, né? Tipo, tem uma galera que é da carne mesmo, né? Em umas quantidades de carne absurdas, né? Tipo, sei lá, uma pessoa ela precisa de sei lá, um bife de 85 gramas para ter, sei lá, 26 gramas de 26, 28 gramas de proteína. Aí a pessoa vai fazer churrasco, ela calcula tipo meio quilo para cada um, né? Por quê? É porque precisa daquela proteína? Não, é porque é gostoso, é porque as pessoas curtem, é porque é o rolê, entendeu? Então é cultural consumir demais. Só que as pessoas não pensam, né, em todos os problemas, né? Por exemplo, olha aí na segunda linha, o Brasil, além das emissões, né, a produção pecuária está constantemente associada à retirada de direitos de trabalhadores, povos indígenas que perdem seus espaços, né, comunidades pressionadas pela expansão da fronteira e da produção agropecuária, né, do desmatamento, certo? E aí, uma possível solução, galera, já foi criada, né, que é o Greenpeace, né, fez um relatório, publicou, pedindo para as pessoas diminuírem 50% no consumo de carne, né, tipo, recomendando isso, para que o mundo não acabe em fogo, né, basicamente isso, certo? A mudança começa, né, no consumo individual, enfim. O Greenpeace, ele tem, né, essa intenção de tornar as pessoas mais conscientes, né, eles criaram, acho que é a segunda-feira sem carne, alguma coisa assim, né, para as pessoas tem o dia do Mundial Sem Carne, que acho que é 13 de junho, né, que já foi também. A galera acaba. Eles acabam tentando fazer vocês diminuírem um pouquinho o consumo, né? Vocês e nós todos. Enfim. Galera, e aí, o prof reservou aqui mais algumas informações para vocês. Lembra que eu estava falando da questão do tanto de carne, né, de tanto de proteína que o corpo precisa? Primeiro, só lembrando que proteína não vem só da carne. Carne é rica em proteína? Sim, isso é uma verdade. Vocês podem procurar aí argumentos falando coisas do tipo, a partir do momento que o homem começou a consumir mais carne, o homem consome carne desde que ele é humanoide, certo? Ele faz, sei lá, quantos milhares de anos isso, tá? Mas, enfim, a época, né, era tipo cadeia alimentar, certo? Mas a quantidade começou a aumentar demais, né? As pessoas começaram a consumir demais e a produção ser feita de maneira totalmente ruim para o meio ambiente, digamos assim, para os animais, né? Por conta da necessidade do prazer, né? Do comer. Enfim. E aí as pessoas acham que proteína só tem na carne, mas não tem. Tem um monte de outros alimentos que possuem também, né, proteínas e que podem aí ajudar você a ter o tanto de proteína que seu corpo precisa por dia. Homens precisam, em média, de 55 gramas de proteína por dia. Galera, não é 55 gramas de alimento, tá? O alimento, ele tem um tanto de gramagem ali de proteínas dentro dele, tá bom? Então, o homem precisa de 55 gramas de proteína e uma mulher 45, mais ou menos, tá? Depende do tamanho da pessoa. Só para você ter uma noção, para um homem, né, para um homem ter 55 gramas de proteína que ele precisa. Ele pode comer um bife de 85 gramas, tá, gente? É um bife, um bifinho, um bifinho, 80, não chega a 100 gramas. Um bifinho de 85 gramas tem 28 de proteína, tá? Uma concha de feijão, tipo meia xícara de feijão, já cozido e tal, ele tem 11 gramas de proteína. Uma porção de vagem, meia xícara de vagem cozida, né, ou crua, dependendo do gosto da pessoa, tem 9 gramas de proteína. Um copo de leite de soja de 200 ml tem
8 gramas. Isso aqui dá 56 gramas de proteína, que é o tanto que um homem precisa por dia de proteína. Ou seja, em uma refeição, sem contar, galera, o tantinho de proteína que tem em outros alimentos que a gente come, que eu nem coloquei aqui para contar. De proteína, é isso daí que uma pessoa precisa por dia. É assim que as pessoas consomem proteínas? É assim que as pessoas consomem carne? Não. Definitivamente não é. No Brasil, as pessoas consomem carne assim, em quantidades absurdas e vocês sabem do que eu estou falando, certo? Beleza. Galerinha, por que se produz tanta carne, então? Né? Algumas justificativas para isso. Primeiro, com o aumento da população. Né? Então, logicamente que o consumo de carne aumentou porque aumentou o número de pessoas no universo. Né? No início da década de 60 havia 3 bilhões de pessoas no mundo, hoje somos mais de 7,6 bilhões. Então, aí, em 60 anos, o aumento dobrou. Mais que dobrou. Né? Então, tem muita gente, então, lógico que aumenta o consumo para satisfazer todas essas pessoas. Beleza. O aumento de renda da população. Galera, há várias pesquisas que mostram que os países mais ricos são os maiores consumidores de carne, né? Porque tem um valor aí para a produção e tal. Então, países pobres consomem pouco, né? Consomem menos carne, países ricos consomem mais, certo? E aí tem aqueles países que são médios, que é tipo Brasil, China e tal, que também consomem muito, né? Enfim, é sempre o médio achando que é grande, né? E aí acaba não ficando grande, porque tem essa dificuldade de se compreender, né? Enfim, galerinha, e aí a média, né, global mais que triplicou em meio século, ou seja, a galera começou a bufunfar, né? E aí a carne é mais consumida. E também o aumento das exportações, tá? Muitos países exportam, né? O Brasil é o maior exportador de carne do mundo, certo? E olha aí, ó, quanto que o Brasil fez. Em junho, né, de 2020, no acumulado até a terceira semana, o Brasil embarcou 107,20 mil toneladas de carne bovina in natura, segundo dados da Secretaria do Comércio Exterior. É carne pra caramba, certo? Então, olha aí, aumentou mais de 1.500 toneladas do mesmo período de junho de 2019 para junho de 2020. É carne pra caramba, que é produzida para ficar aqui no Brasil, para alimentar as pessoas, para tirar as pessoas da fome? Não. Produzida para vender. Beleza. Galerinha, no mundo, cerca de 465 milhões de toneladas de grãos são produzidos para alimentar o gado. Um desperdício, já que são 11 a 17 calorias de proteína de grãos são necessárias para criar 1 caloria de carne bovina, suína ou de frango que será consumida por uma minoria de pessoas, né? E aí a pessoa pobre que não tem acesso à carne continua muito desnutrida. Então, por exemplo, na África se produz muito grãos que são produzidos não para alimentar as pessoas que passam fome, mas para alimentar o gado que é exportado. Veja bem, então, além de ocupar o espaço de terra que poderia ser usado pelas famílias para produzir alimentos para se manterem, para sobreviverem, usa esse espaço que é desmatado para a plantação de grãos, para fazer ração, para alimentar o gado, que ocupa mais um outro grande espaço de terra, certo? E a água, os recursos hídricos, tipo, o tanto de água que se usa para produzir boi, para produzir batata, por exemplo, é absurdo. Né? 1 quilo de carne, acho que são 40 litros de água por dia. 1 quilo de batata são 700 ml, 300 ml, uma coisa assim. Tipo, 700 ml para 40 litros, né? Para produzir 1 quilo de cada coisa. Então, é um negócio meio assim absurdo, né? O tanto que se consome de terra, de grãos, de água para consumir a carne que é para exportação, para satisfazer aí, o gosto das pessoas, certo? Então, se desmata muito, se gasta muito, né? Ah, Digão, mas eu não tenho como acabar com a fome da África, então eu vou parar de comer carne, não vai acabar com a fome da África. Lógico que não. Mas é o pensamento coletivo que falta, né, galera? É todo mundo começar a pensar em diminuir um pouco, né? Todo mundo ter um pouco mais de consciência, né? Não é uma pessoa salvar o planeta, é todo mundo pensar mais nos outros, né? Que é o que falta um pouco. Galera, o consumo de carne e os impactos ambientais, né? Então, para criar o gado são necessários quilos e quilos de alimentos, né?
até que ele chegue ao seu prato. Uma vaca precisa de 10 a 15 quilos de cereais para fornecer 1 quilo de proteína. A água, né, também tem um impacto aí muito grande no consumo. A produção de carne não é nada sustentável, né, em relação aos recursos hídricos. Criar gado para abate exige 10 vezes mais água do que plantar cereais, por exemplo. Certo? E um grande número de animais concentrados no mesmo local gera muito resíduo, né, urina, fezes, que se depositam no solo. Então, mesmo num local com limpeza regular, esses resíduos contaminam a terra, além de deixá-la imprópria para diversos tipos de plantações, né? Também contamina os lençóis freáticos. Então, isso aqui é um dos danos, né, de se produzir tanto boi, tanta carne, tanto bicho, certo? Que traz dano para todo mundo. Gente, vocês estão entendendo qual é a consciência social do consumo de carne? Entendeu? Traz problema para todo. Isso aí vai trazer problema para quem come, para quem não come, para quem come demais, para quem come de menos, vai trazer problema para todo mundo, certo? Galerinha, então, tanto terra, né, quanto água próximas ao local de criação também são prejudicadas, né? Tem que dizer que a população terá maior probabilidade de entrar em contato com alimentos e água impróprios para o consumo, onde se produz muito bicho, né? Esse consumo de desenfreado faz com que os criadores comprem mais terra para produzir mais ainda, ou seja, mais desmatamento, né? Para criar animais para abate é necessária uma quantidade gigantesca de terra, né? O pior, essa terra ela será inutilizada para o cultivo devido aos resíduos deixados no solo. Todas as criaturas vivas emitem gases, né? Certamente, o que faz com que o gado, né, seja especial no seu processo digestivo, né? Ele gera muito mais gás, certo? Galerinha, e se adicionarmos a isso o desmatamento, né, que diminui a cobertura vegetal, que amenizaria o efeito estufa, né, temos a fórmula perfeita para um problema ambiental, né? E um dos maiores problemas, né, um dos impactos vem daí do consumo da carne, certo? Beleza. Galerinha, ok. Dito tudo isso, né, a gente já viu por que esse consumo excessivo é um problema, né? Porque quando a gente a lógica é simples, né, do consumo. Quanto mais a gente consome, mais se produz. Quanto mais se produz, mais desmata, mais lança gases, mais usa os recursos hídricos e mais gente com dinheiro se satisfaz e mais gente sem dinheiro morre de fome, certo? Então é uma lógica básica, assim, né? Uma lógica fácil de compreender. Belezinha? Galerinha, e aí a gente tem de pensar, né, para escrever o nosso texto, na tese, nos dois argumentos, e sempre, o prof vai insistir isso para vocês, né, com vocês o tempo todo, galera. Você precisa pensar antes de escrever, certo? Nessas propostas todas que o prof está passando, eu tenho dado para vocês uma possível tese, 2 possíveis argumentos, um possível contexto histórico, possíveis pensadores, possíveis propostas, né? Bem resumidinho, para vocês terem que pensar também, senão eu vou descrever o texto toda vez para vocês. Mas, assim, um projeto de texto que vocês precisam começar a fazer, tá? Então, daqui a um tempo eu vou parar de colocar todos os assuntos prontinhos, assim, mastigados, né? Para vocês começarem a pensar mais, né? Neste projeto de texto, que é preciso fazer, tá, gente? É preciso, tá? Então, a tese, essa daí, ó, é preciso agir, né, para que as pessoas tenham mais consciência ao consumir carne, pois o consumo excessivo acarreta em problemas que afetam a todos, certo? Então, aí precisa que as pessoas consumam de maneira mais consciente para não trazer problema para o social, para todos, certo? Beleza. Quais são os argumentos que o prof selecionou? Se eu fosse escrever esse texto, quais são os 2 problemas que eu abordaria aí? Um, que é a questão da produção para exportação, né, que visa apenas ao lucro e ignora os danos ao meio ambiente, né? Então, a gente sabe que os grandes produtores, eles querem produzir cada vez mais para eles ganharem cada vez mais e eles não se preocupam muito com o desmatamento, eles pensam no lucro. Se eles pensassem no desmatamento, eles não produziriam tanto. Ou eles achariam uma forma de produzir mais de boa, certo? Mas não há essa consciência. Tanto é que só se aumenta a produção e se deixa. E quanto mais consomem, mais eles querem aumentar a produção. Certo? Beleza. Galera, 2, né? As pessoas consomem, qual seria o outro argumento que eu ia usar? As pessoas consomem carne demais apenas por prazer, né? Sem pensar nos danos que a produção pecuária causa a todos. Então, assim, eu iria trabalhar mais essa questão da produção, né? Que a produção, ela existe porque há um consumo muito grande. Então, há uma relação entre consumo e produção, certo?
E aí eu ia trabalhar essa questão da exportação visando apenas lucro, né? E os danos que ele causa ao meio ambiente, que são um monte de danos que a gente já viu ali, né? Precisa de um espaço muito grande, acaba desmatando. Aí você tem que explicar o argumento, tá, gente? Explicar. Beleza. O outro argumento, então, tem a ver com esse consumir por prazer. Essa cultura do consumir carne como se fosse essencial. E aí eu iria usar aquelas informações do tipo, a gente consome muito mais do que a gente precisa, a gente precisa de tanto de proteína, o corpo humano precisa, mas as pessoas não estão pensando só em consumir porque necessário, elas consomem por prazer, churrascos, festas e cultural e enfim, costume, e não se preocupam em nada com a produção. Elas não entendem, né, que o seu consumo excessivo aumenta a produção e isso aumenta os problemas para o mundo de modo geral, certo? Enfim, ia trabalhar esses dois argumentos aí. Digão, pensei em outros argumentos. Eu pensei em outros argumentos, eu quero falar um pouco, sei lá, de saúde, eu quero falar um pouco, sei lá, de outras coisas. Tudo bem. Só lembra, galera, que o tema é consciência social do consumo de carne, né? Como a gente precisa repensar a nossa alimentação, repensar o tanto que a gente consome carne, pensando no social, ou seja, nos danos que são trazidos para toda a sociedade. Então, toma cuidado para não achar argumentos aí que lida só com o individual, tá bom? O Enem, ele é bem social, ok? Galera, o fato histórico, aí dá para... Se você for pensar em quando começou o consumo de carne, você vai ter que falar dos humanoides, lá, tá? Tipo, quando estava virando humano, certo? Então, assim, não tem como. Porque aqui a gente está falando de um consumo excessivo, no consumo de produção. Ah, Digão, então eu posso falar quando começaram as questões tecnológicas, né? Quando começaram as produções em larga escala, quando as pessoas começaram a fazer isso não só para a subsistência, não só para a família, mas, né? Sim. Então, tipo, a partir deste momento aí, você consegue falar numa produção maior, certo? É, mas assim, toma cuidado. Cuidado com esse fato histórico para não falar besteira, só para não falar alguma coisa que não tem nada a ver com o consumo de carne, por exemplo. Tá? Tem gente, eu já vi vários textos que falam sobre a produção de carne aumentou para fazer carne enlatada para as pessoas que estavam na guerra mundial, né, para usar para se alimentar lá e tal. Tudo bem. Tem gente que usa esse argumento, esse fato histórico aí. Eu acho que até tem a ver, mas daí é com a produção. O que tem a ver a produção para a guerra e a produção excessiva que acaba com o meio ambiente? Eu já não, entendeu? Eu não sei se enquadra, tá? É, enfim, a questão tecnológica também, né? O povo fala que aumentou muito, né? A questão de exportação aumentou muito depois da Revolução Tecnológica, né? Da Revolução Industrial, porque aí tem mais formas de aumentar esse consumo absurdamente, né? Enfim, essa produção e esse consumo também dá certo falar por ali, por esse lado, tá? Eu dei uma pesquisadinha, né? Em quando começou a questão de exportação de carne no Brasil, tá? Porque como um dos meus argumentos tinha a ver com isso, então eu fui atrás de saber. Tá? Então, a primeira exportação de carne congelada do Brasil foi feita em 1914 para a Inglaterra. Tá? Foi um pessoal de Barretos, ali no interior de São Paulo, uma fazenda ali, e eles exportaram. E a primeira exportação datada, assim, né? Tipo, marcada, comprovada. Beleza? E aí, 1914, olha, faz mó cara, nem tinha tanta tecnologia assim ainda, tava, né, começando o rolê ali. Esses números só aumentaram, né, só aumentam desde então, e o país é considerado o maior exportador de carne do mundo. Todo ano o Brasil se consolida como o maior exportador de carnes, tá, gente? Por quê, Digão? É porque tem muito espaço? Não é que tem muito espaço. É que tem, tipo, a Amazônia para as pessoas desmatarem e produzir carne, entendeu? Não é que tem muito espaço. Tem uma floresta grande para as pessoas desmatarem, né? Enfim. E é isso aí. Galera, eu escolhi um fato histórico que depois eu vou usar no argumento. Lembra que o prof escolheu um argumento que tem a ver com a exportação visando lucro e tal, aumentar muito isso acaba trazendo muitos danos para o meio ambiente. Então, desde essa época aí, foi que esse problema foi aumentando, tá bom? Beleza. Galera, os pensamentos externos. O prof estava falando lá num outro argumento que é sobre o consumo por prazer, né? Consumir por prazer e tal. E aí eu procurei, né, e pensei em três argumentos aí que podem ser usados nessa questão do consumo, né? Então tem esse do Adam Smith, que é o consumo é a única finalidade e o único propósito de toda a produção, certo?
se produz muito porque se consome muito. Fato. Então, é culpa do povo o desmatamento. É, né? Galera, para a ganância toda a natureza é insuficiente, e aí tem a ver com aquela questão do Sêneca, né? Tem a ver com aquela questão de desmatar para produzir mais, certo? E tem do Victor Hugo também. É triste pensar que a natureza fala e o gênero humano não a ouve, né, galera? Então, assim, tá acontecendo muita coisa, muitos problemas ambientais, muita questão de seca, muita questão de tempestade, muita questão de pragas, muitas questões de surgir vírus em bicho e gripes, enfim, trocentas coisas que vêm, né, a natureza dando resposta à invasão humana, certo? E a galera não ouve, certo? As pessoas não prestam atenção nisso. Vamos ver até quando nós vamos, né? Vamos ver até quando a gente chega aí, certo? Mas é o que o Vitor Hugo quis dizer aí neste pensamento, certo? E aí, galera, lembra que você tem de pensar em propostas de intervenção que resolvam os problemas que você apontou, certo? Então, o prof falou lá sobre exportação demais, e aí acaba produzindo demais, né? E consumo só por prazer, certo? Esses são os problemas maiores do meu ponto de vista. Galera, e aí, você tem de pensar numa propostinha de intervenção para cada um dos problemas, né? Então, o que melhoraria a questão da exportação? Então, o aumento de fiscalização e criação de multas altas para produtores que causam danos ao meio ambiente. Digam, mas tem isso. Gente, tem, mas não funciona, entendeu? Então, o governo ele tem que dar um jeito de criar uma fiscalização melhor, né, multas mais altas para fazer os grandes produtores sentirem na pele o que eles fazem, sentir mesmo no bolso quando eles desmatam o lugar, certo? O problema é que muitas vezes como é que eu vou dizer? Muitas vezes não é do interesse do governo, né, fazer esse tipo de multa, esse tipo de fiscalização. Mas enfim, galera, e aí também planos de conscientização, né, por meio de campanhas institucionais para resolver o outro problema, né, para tentar diminuir o consumo excessivo de carnes por parte da população. Então, sei lá, criação de campanhas do governo mesmo na TV, na internet, para tentar fazer as pessoas entenderem que elas precisam consumir menos carne porque isso traz danos para o meio ambiente. Também não sei se é interesse do governo fazer isso, mas é isso que a gente tem de tentar implantar, né? Enfim, galerinha, então são aí duas propostas para resolver os dois problemas que o prof apontou ali. Vocês podem pensar em quaisquer argumentos, em quaisquer propostas. Lógico que vocês não vão colocar só as coisas que estão escritas aqui, tá, gente? O que o prof coloca aqui é para vocês terem uma ideia. Vocês têm de colocar a proposta completa, tem de desenvolver o argumento, tem de ligar com os pensamentos externos, tá? Vocês precisam escrever o texto. O que o prof está fazendo aqui é o esqueleto, ideias para vocês usarem, ok? Se quiserem usar outras coisas, fiquem à vontade, tá? O prof espera que vocês escrevam o texto, ok? E todos nós, né, e eu espero que todos nós possamos, né, ter um pouco mais de consciência em relação ao consumo, certo? Consumo de modo geral, consumo de todas as coisas, né, que a gente comece a pensar um pouquinho mais nos danos, né, que traz para todo mundo, certo? Digam, nunca mais vou fazer um churrasco. Não, gente, não é isso que eu estou falando. Se você gosta, não, quem sou eu para falar alguma coisa, certo? Mas assim, é, no dia a dia mesmo, né, pensar um pouquinho de um pouquinho mais de consciência, né, nos danos que a gente causa para todo mundo, certo? Belezinha? Então é isso. Um abraço, espero que vocês fiquem bem. Até a próxima aula. Beijo. Tchau, tchau.